ainda agora que você falou da questão da parábola dos talentos e da questão de potencializar esses talentos dentro das pastorais. E eu estou vendo aqui que no seu livro você escreveu um capítulo sobre os talentos. Eu queria que você falasse um pouco da importância disso para você, porque até mesmo no seu próprio livro você destaca. Se você ver a composição do sumário, né? Dos temas que foram abordados, na verdade. A composição dos temas, eles, como eu dizia lá no começo, eles vão trilhando um caminho. Até chegar ao ponto de você perceber, eu fui criado para algo. E aí, já está quase lá no final, se não me engano, essa parábola. No meio. Então, vamos lá. Essa questão da potencialização dos seus talentos. E como essa descrição ela vem de acordo com o que a gente está conversando. É interessante a gente entender o seguinte: todos nós nascemos, nos desenvolvemos e morreremos. Todos. E esse caminho aqui é que é importante. Porque o nascer e o morrer já é certeza. O desenvolver é uma incógnita. Como é que eu vou desenvolver essa incógnita? Como é que eu vou, aliás, como é que eu vou fazer acontecer essa incógnita? Se as duas pontas já são a certeza, eu preciso dar uma certeza àquilo que eu tenho também. Então, veja bem, você tem dons. Talvez as pessoas estão muito desacreditadas em si. Então, como desenvolver a potencialidade, os talentos, fazendo as pessoas acreditarem primeiramente em si? As pessoas estão muito desacreditadas em si mesmas. Há uma estrutura, uma cultura que sufoca as pessoas. E nessas crises em que nós estamos inseridos, a tendência é que as pessoas elas desacreditem cada vez mais em si. Quando você faz as pessoas acreditarem nelas e faz elas acreditarem que existe um sonho e que elas podem correr atrás, elas desenvolvem capacidades que nem elas mesmas sabiam que tinham. E aí é que está a grandeza, né, de você poder trabalhar com isso. Mostre para as pessoas sonhos. Mostre para as pessoas que é possível. Que elas, uma vez que elas acreditam nisso, elas desenvolvem os seus dons, os seus talentos, aquilo que elas nem sabiam que tinham. Porque é natural das pessoas. Um professor que tem a capacidade de desenvolver esse desejo de sonhar nos seus alunos, ele não está formando só intelectuais. Hoje se fala muito das questões da emoção, da inteligência emocional e tal. Então, é importante as pessoas desenvolverem isso. Uma palestra, ela não pode ser somente informações jogadas ao vento. Ela tem que ter conteúdo e que esse conteúdo chegue ao coração das pessoas, para que você possa conquistá-las e a partir dessa conquista, aquilo provoque transformação na vida delas. Era isso que Jesus fazia com as pessoas. Jesus tinha a capacidade de chegar na história de alguém, fazer ela entender a potencialidade que existia nela, para ela poder desenvolver aquilo que há de mais bonito. Eu acho muito intrigante o senso de humor de Nosso Senhor. Por exemplo, há várias situações, mas duas delas. Jesus está caminhando no meio da multidão, alguém toca. Se eu estou no meio de uma multidão, todo mundo está me imprensando, as pessoas estão me empurrando, eu estou tentando sair dali, alguém levanta a voz e diz: alguém me tocou. Quem me tocou? No meio de uma multidão, ele percebe a particularidade de cada indivíduo. Isso é maravilhoso. Você precisa entender a particularidade das pessoas. Primeiro. Segundo, Jesus faz com que as pessoas entendam a sua própria realidade. O cego chega para ele, chega para Jesus: Jesus, filho de Davi, o que queres que eu faça? O homem era cego, ele tinha necessidade de... Então, essas cenas de Jesus, elas fazem a pessoa compreender que... Muito obrigado. Elas fazem a pessoa compreender que existe algo que elas precisam acreditar para que a diferença aconteça. Então, eu acho que se a gente proporcionar isso
aos paroquianos, às pastorais, aos movimentos, fazer as pessoas acreditarem que elas são capazes. Elas desenvolverão um trabalho espetacular. Aqui, padre, Oi. a gente recebe algumas interações com o público e eu acho que essa encaixa perfeitamente no momento que o senhor está refletindo agora. A Paula Soraya, ela pergunta: um conselho que o padre pode dar a uma pessoa que viveu momentos bons na igreja e de repente se afastou. O que ele pode aconselhar para que essa pessoa volte a vivenciar novamente a vida participativa na igreja? Soraya? Isso, Paula Soraya. Paula Soraya, obrigado por sua participação. Muito obrigado por você estar conosco, viu? Paula, você falou de dois pontos muito importantes. Primeiro, você teve uma vida ativa e essa vida ativa fez com que você tivesse o desejo de permanecer, porque era algo que te fazia bem, que você gostava. A tua saída foi por conta de algo marcante, determinante, foi uma experiência negativa. Quando você coloca na balança as experiências negativas e positivas, e de repente percebe que aquela negativa, hoje, ela tem mais peso na tua história por uma série de fatores, você tem que começar a correr atrás daquilo que te faz bem. Na tua época, na igreja, ou para alguma outra pessoa que esteja nos acompanhando, o que te faz bem? É a pessoa que te tratou mal? O que te faz bem? É estar atenta à palavra de Deus? Então, pega primeiro os elementos que te constroem, os elementos que te fazem bem. Primeiro. Segundo, entender que para cada época da nossa vida existem experiências diferentes. Não queira retomar o passado, queira construir o teu futuro. Em toda e qualquer relação que a gente faz, a gente precisa entender isso. Eu tive uma experiência muito negativa em um relacionamento. E isso me feriu tanto que eu me fechei para todo e qualquer relacionamento futuro. Você não pode fazer isso. A mesma coisa acontece na igreja. Então, talvez você foi bloqueada por alguma experiência, situação específica, por alguém que não te tratou bem. Enfim, talvez essa experiência machucou bastante você. Então, queira reconstruir o teu futuro. Não a partir daquilo que você viveu no passado, porque aquela foi uma experiência da tua vida naquele momento. A tua história hoje, ela é composta de outras situações. Então, você busca viver experiências outras a partir do futuro. Hoje, eu me sinto bem na renovação carismática, em um movimento apostolado da oração. Eu me sinto bem só participando da missa, padre. Eu me sinto bem querendo cantar, mas às vezes não tenho oportunidade. Eu gostaria de ler, mas não tenho oportunidade. Então, faz a tua história acontecer. Não olha só para os lamentos de outrora. Olha para a capacidade que você tem de fazer a tua história acontecer. E isso vai fazendo com que você vai criando ânimo, um desejo de retomar. A gente só retoma realmente quando a gente cria laço. Quanto mais você desfaz os laços que fizeram você se distanciar, pior será para a tua espiritualidade, para a tua dinâmica de igreja. O Papa Francisco tem uma coisa muito interessante, uma fala muito interessante, que ele diz que hoje nós precisamos saber fazer com que as pessoas elas se sintam encantadas. Se você não atrai, se a religião hoje ela não é da atração, ela não cria convicção. Então, Soraya, talvez você não se sente hoje atraída o suficiente e as tuas convicções foram colocadas de lado. Se por um acaso você querer formar convicção sem se sentir atraída, não tem como você se manter. Se depois você assim desejar, você poderá ter a oportunidade de conversar pessoalmente para poder falar um pouco daquilo que não deu certo, para a gente tentar construir para frente aquilo que poderá vir a dar certo. Nessa questão aqui do podcast, é muito rápida a informação, mas eu te proponho isso. Deixa um pouquinho de lado aquilo que deu errado, porque enquanto você manter o teu pensamento naquilo que não deu certo, é claro que você vai continuar olhando para frente naquilo que poderá a vir dar errado também. Quando você enxerga para frente,
olhando as possibilidades e não as negatividades, as coisas fluem e acontecem. Outro comentário? Só pontuar essa fala do padre, que é interessante, porque realmente tem muita gente que fica preso a acontecimentos passados e se esquecem que o futuro pode ser muito diferente, que depende muito dessa perspectiva de como a pessoa vai agir nessa situação, o que ela pode fazer e que ela pode também determinar esse futuro. Se ela tiver uma visão para o positivo, como você falou, mais ou menos na metade, que às vezes não é focar no problema, porque problema vai atrair mais problema, mas focar naquele objetivo e conseguir assim continuar erguido naquele propósito. Muito bem. Por isso que é tão significativo que você possa criar possibilidades e não desanime, não se deixe ser vencida pelas experiências negativas que te aconteceram. Acho que outro comentário que também encaixa muito bem nessa continuidade da fala que o senhor dirigiu a Soraya, né? É o Marcelo Ferreira. Não é nenhuma pergunta, é apenas um comentário mesmo. Esse excelente padre me fez voltar à igreja, principalmente depois do falecimento da minha esposa, há 4 meses. Todo domingo pela manhã. Muito obrigada. Marcelo? Isso. Marcelo, obrigado pelo seu comentário. Me deixa muito satisfeito ouvir comentários como esse. E saber que eu só sou um instrumento. Que naquela ocasião, graças a Deus, esse instrumento te serviu para isso. Mas não seja instrumentalizado. Você teve essa experiência positiva, graças a Deus. Naquela ocasião, eu fui o instrumento, mas não deixe de fazer a sua história. Realize também a sua história. Talvez o instrumento, Padre Fábio, foi só o ponto de partida que Nosso Senhor quis para poder você escrever a sua história. Para você poder entender que a partir dali você deveria desenvolvê-la, certo? Então, obrigado pelo comentário, mas o mais importante é que você possa entender, construa a sua experiência religiosa, a sua experiência de fé, amadureça, aprofunde. E aí o personagem Padre Fábio vai ficar de lado, que é o mais importante. E aí a tua referência passará a ser sempre Nosso Senhor. Naquela ocasião, Nosso Senhor se utilizou do Padre Fábio. Agora constrói a tua história. Você disse, inclusive, estou participando da missa. Que lindo isso. Que maravilha saber que você está fazendo com que os teus passos sejam dados a partir das tuas próprias pernas. Você está caminhando, você está construindo a sua história. E eu parabenizo muito mais do que o comentário que você fez direcionado para mim. Eu parabenizo muito mais aos passos que você está dando, que não é fácil você perder alguém que ama e depois você buscar, inclusive, uma continuidade religiosa. E você está fazendo isso. Então, parabéns. Parabéns porque você deu continuidade, parabéns porque você está superando, parabéns porque você está conseguindo chegar mais longe. O Padre Fábio, naquela ocasião, foi só um instrumento que Nosso Senhor se utilizou. Mas a tua história é mais importante. Aquilo que você vai trilhar é fundamental.